almas bonitas, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá ver quais são as energias que o tarot traz pra gente nessa semana, para que a gente também possa entender como usá-las da melhor maneira possível pra gente alcançar os nossos objetivos. Vamos lá? Então a gente vai se sentando confortavelmente, vai respirando fundo, acalmando a mente e pedindo para que as melhores energias se façam presentes com a gente nesse momento. Vamos lá? Então vamos ver quais são as energias dessa semana. Bom, a gente começa bem, a gente vem com o 7 de copas, desculpa, eu ia falar 7 de paus, não, 7 de copas, que é uma carta bem interessante dizendo que essa semana é uma semana de muitas possibilidades. E mais do que isso, é uma semana de muitas possibilidades prósperas. Tanto que se a gente olha de pertinho essa carta aqui, a gente vê um mago, né? Em cima dele a gente vê os 7 copas dispostas aqui, né? Na imagem. E cada uma dessas copas possui um elemento. Então tem um gatinho, tem um arco-íris, tem que mais castelo, borboleta, sereia. Então tem muitas oportunidades essa semana chegando pra gente, são muitas possibilidades, tá certo? E de novo, são possibilidades prósperas. Mas o que essa carta já traz aqui pra gente? Que é importante a gente saber que apesar dessa grande variedade de opções que a gente vai ter e que todas elas são muito bem-vindas, né? Qualquer uma que a gente escolha vai dar muito certo, é saber que vai dar certo desde que a gente tome essas decisões, a gente escolha o que a gente quer fazer, a partir do que a gente sente, a partir da nossa sabedoria interior, a partir da nossa intuição, daquilo que tá aqui dentro. O que acontece, né? O naipe de copas é um naipe que vai falar sobre emoções e sobre relacionamentos. E aí pode ser relacionamentos, né, da gente para com a gente mesma. Nesse caso aqui vem falando também da gente para com as outras pessoas. Então, já é uma semana que vem falando pra gente tomar um pouquinho de cuidado para que as nossas decisões sejam tomadas de acordo com aquilo que a gente acredita. Porque para tomar um cuidado pra gente não tomar as nossas decisões com base na opinião das outras pessoas. Que às vezes as pessoas até têm a boa intenção de, né, compartilhar, tipo assim, eu se fosse você faria de tal jeito, faria daquele outro. Então às vezes até tá querendo ajudar. Mas é uma carta que já vai falando, olha, toma as decisões por você e não pela cabeça dos outros. Porque quando a gente toma as decisões com base no que os outros estão dizendo, no que os outros estão achando, a gente acaba tendo uma grande probabilidade da gente se sobrecarregar, da gente acabar numa situação, ou em situações que não eram exatamente aquilo que, enfim, a gente gostaria de estar passando. Então esse já é o primeiro conselho e a nossa primeira energia dessa semana, saber que é uma semana de grandes possibilidades muito prósperas, ou seja, aquilo que a gente escolher fazer tem grandes chances de dar muito certo, desde que a gente escolha pela gente e não ouvindo o outro, né? Porque afinal de contas, a gente é quem sabe, a gente é que tá passando pelas nossas situações, a gente é que tem noção do que a gente sente em relação àquela pessoa, àquela situação que a gente tá lidando, né? O que a gente sabe que é melhor fazer. Então, às vezes, o outro até tem a boa intenção de tentar ajudar a gente, mas nessa semana vale a pena diminuir esse ruído externo pra gente tomar a decisão com base naquilo que a gente acredita, né, naquilo que a gente sente, naquilo que no fundo a gente sabe, na nossa sabedoria interior de que é melhor pra gente, tá? Dito isso, vamos ver qual que é o ponto principal pra gente ter em mente ao longo dessa semana, tá certo? Vamos lá. E aí vem aquilo. O que é importante a gente ter em mente essa semana? Bom, aí a gente vem com a carta do Sumo Sacerdote, que num primeiro momento já vem dizendo aqui pra gente ficar muito antenada, de novo, né, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente intui, porque o Sumo Sacerdote é uma carta de autoridade espiritual no tarô. Então assim, pra gente ficar de olho no seguinte, primeiro de tudo, essa carta fala sobre regras, sobre virtudes, né, sobre fazer o que a gente acha certo, fazer aquilo que pra gente é certo. Então assim, diante de tantas possibilidades e sabendo que são possibilidades muito prósperas, que a gente escolha aquelas que tem a ver com a nossa índole, com a nossa ética, com a nossa moral, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente sabe que é certo, porque podem aparecer aí algumas opções, de repente, do que fazer, e que às vezes, sabe, tipo assim, pegar um caminho às vezes mais curto, porque parece que é um atalhozinho, tomar um pouco de cuidado com isso, né, então, porque de novo, é uma carta que, são duas cartas que vem falando pra gente assim, que a gente decida essa semana o que a gente vai fazer
diante daquilo que a gente está precisando decidir, diante daquele passo que a gente está precisando dar, de acordo com o que a gente sente. De novo, não pela cabeça dos outros, não tentando encurtar caminho e pelo caminho mais fácil, porque são duas cartas que vêm falando a mesma coisa. Se a gente toma uma decisão que não é pela gente, ou que a gente vai atrás de um caminho que é mais fácil, a possibilidade, a probabilidade da gente acabar entrando numa situação desnecessária que a gente não precisaria passar e que vem pra dar dor de cabeça pra gente é muito grande. Porque o sumo sacerdote, ele também vai falar isso. Ele é a carta das virtudes no tarô. Então, assim, ele sempre fala: haja de acordo com aquilo que você acredita que é certo. Quando você age de acordo, né, enfim, de um jeito que você sabe que aquilo não é pra você, provavelmente você vai acabar numa situação que também não é legal. E aí vão ter duas coisas pra resolver. Aquela que você tinha que ter tomado decisão pelo aquilo que você acreditava ser o melhor, né? E mais o que aconteceu, mais a consequência de ter entrado num caminho que de repente não era pra você. Então, essa é a principal mensagem pra essa semana. Tome as decisões de acordo com o que você sente, não com o que os outros estão te falando, tá? E não com aquilo que parecer mais fácil nem mais rápido. Às vezes é aquele ditado, barato sai caro, né? Além disso, como a gente tá falando de uma semana com muitas possibilidades e tudo mais, vai parecer meio contraditório, mas não é. Se tiver numa situação em que é muito delicada, é muito sensível e você sente que você precisa tomar uma decisão, saber o que fazer em relação àquilo, o sumo sacerdote ele também vem falando o seguinte: peça conselho, peça orientação, peça uma guiança, né? Mas de qualquer pessoa, não. De uma pessoa que é mais experiente, de uma pessoa que às vezes é mais velha, é uma pessoa que já é mais sábia, sabe? Que ou já passou por aquela situação que você tá passando, ou então, mas que você sabe que é uma pessoa que, enfim, tem muita sabedoria, uma pessoa que você confia, uma pessoa que sempre que vocês trocam, aquilo vem, né? E cai bem aqueles conselhos. Então é procurar alguém que você sabe que realmente pode te aconselhar, né? Porque o sumo sacerdote, ele é uma carta de professor, ele é uma carta de mestre, ele fala sobre a gente pedir ajuda quando a gente sentir que precisa de ajuda, entendeu? Então, assim, parece contraditório, mas não é. Primeiro de tudo, confia nesse sábio interno que você tem. Então, ouça a sua intuição, ouça a sua sabedoria para tomar as suas decisões, para você ir pela sua cabeça, não vai pelo caminho mais fácil. Mas se de repente a situação que você está lidando é uma situação mais sensível, mais delicada e você sente que você precisa de ajuda, peça ajuda. Peça ajuda para alguém que você sabe que é sábio, né? Que vai estar ali para te ajudar nessa situação. Então não é qualquer pessoa, é uma pessoa. É uma pessoa que você sabe que dessa pessoa vem conselhos que sempre te ajudam. Então aí tudo bem você pedir a opinião, você pedir um conselho desse sábio na sua vida para te ajudar pelo menos, porque quando a gente conversa com alguém que tem essa sabedoria, que tem experiência, que já tem mais vivência, às vezes essa pessoa apresenta pra gente um ponto de vista, um caminho que às vezes a gente nem sabia que existia, né? Então essa é a importância de entrar nessa pessoa, mas que seja uma pessoa que você sabe que vai conseguir te dar esse conselho, certo? Maravilha, o que mais que a gente pode falar sobre essa semana? Vamos ver. Vieram muitas cartas. A hora que eu fui embaralhar, para saber um pouquinho mais sobre o que a gente podia saber sobre essa semana, me veio intuitivamente o seguinte: o que é importante a gente evitar essa semana, né? E aí a gente cai com 3 cartas. Então, primeiro de tudo, vamos evitar ficar no mesmo lugar de sempre, ocupando os mesmos papéis de sempre. Agora é momento da gente fazer dar uma virada, dar uma repaginada na gente, na nossa vida, nas nossas escolhas, enfim, naquilo que a gente tem vontade de fazer. A carta do karma é uma carta de renascimento, ela é muito mais do que uma carta de transformação, é realmente a carta da morte e do renascimento. Ela fala muito sobre a gente desapegar de coisas do passado que a gente já sabe que não fazem mais sentido, né, pra gente. Então a gente revisita alguns lugares internos, a gente olha ali aquela mobília que tá pegando pó, que faz tempo que a gente não mexe, a gente sabe que a gente não vai mais usar aquilo, então pra gente desapegar, da gente, né, passar pra frente sem peso, né, pra que a gente possa ser quem a gente quer ser, pra que a gente tenha a vida que a gente deseja ter, que a gente sabe que a gente merece ter. Então vamos evitar ficar presas ao passado ao longo dessa semana,
né? Então sempre que você sentir que de repente vem aquela vozinha, tipo, ai, nessa situação eu já agi dessa determinada forma, então vamos tentar agir de uma forma um pouco diferente, né? Vamos soltar padrões que são repetitivos, né? Atitudes, decisões, padrões, enfim, comportamentos que a gente já usou e a gente sabe que não vai levar a gente para onde a gente quer. Então, é desapegar realmente disso, né? Pra gente andar pra frente, né? A gente ir pra esse outro lugar. Depois a gente vem com a carta do Sol, que também é uma carta que fala sobre, nesse sentido do vamos evitar, né? Vamos evitar um pouco a arrogância, vamos ter a humildade também, de saber como que a gente é, saber nossos lugares aqui em sentido, né? Saber quais são as nossas qualidades, mas também saber quais são as nossas limitações. Então, aquilo que a gente sabe que é a nossa qualidade, a gente assumir sem medo, né? Então, assume isso aqui eu sou boa, isso aqui eu arraso, isso aqui eu sei. Então, vai fundo, vai embora. Mas também tomar um pouquinho de cuidado com a arrogância, então de saber que também é importante saber ouvir, né? Saber escutar, se colocar no lugar do outro, né? Então também vem com essa pegada. E vamos evitar também ou ficar de novo, né, com aquele olhar fixo num determinado ponto só, ou mesmo ter pressa, né? Porque aqui a carta do 3 de paus é uma carta que vem falando sobre a gente olhar de cima as situações, pra gente ver de fato o que tá acontecendo, então é tentar não deixar o nosso olhar condicionado sempre daquela mesma maneira, para aquele mesmo ponto, que conversa muito, né, com a carta do karma, que tá falando sobre a gente eliminar, soltar padrões que a gente já não precisa mais. E também fala sobre espera ativa, né? O que é espera ativa? A espera ativa é a gente saber que a gente faz a nossa parte, aquilo que está na nossa alçada a gente faz, mas é saber também que existe toda uma inteligência que rege o universo e que também faz a parte, né? Essa inteligência faz a parte dela também. Então a gente faz a nossa, confiar que essa inteligência faz a parte dela e saber que mesmo quando a gente não está vendo, existe um movimento de êxito acontecendo em direção a gente, tá certo? Então, essa semana vamos pensar que assim, existe uma grande possibilidade do que a gente pode fazer, do que a gente pode escolher, sabendo que essas escolhas são prósperas, tá? Desde que a gente escolha com base naquilo que a gente sente. Se a gente estiver numa situação muito delicada, vamos pedir ajuda para alguém que a gente sabe que pode ajudar a gente, mas é saber que assim, é um momento de virada, é um momento sutil de virada, da gente deixar decisões, comportamentos, atitudes que a gente costumava ter, né, pontos de vista que a gente costumava ter e que ainda não levaram a gente pro lugar onde a gente gostaria, então começar a soltar isso pra gente ser quem a gente sabe que a gente é e quem a gente deseja ser, assumindo nossas qualidades, mas também tendo consciência das nossas limitações e também sabendo que existe um movimento acontecendo. Então, vamos deixar o olhar um pouco mais amplo, vamos fazer nossa parte, confiar que a vida tá fazendo a dela e que as coisas vão acontecer, certo? Vamos lá, conselho final para essa semana. Melhor, vamos ver o que a gente pode explorar bem essa semana. O que a gente pode usar a nosso favor aqui. E vamos lá, a gente vem com duas cartas que vão reforçar bastante. Então primeiro a gente vem com a carta da temperança, que é uma carta do caminho do meio. Então de novo, não precisa ser 8 ou 80, vamos com calma, né? De novo, sem pressa. Não precisa ser sim, também não precisa ser não, pode ser um talvez. Vamos com calma pra gente entender que caminho que a gente tá percorrendo. De novo, não ter a pressa. Confia que essa caminhada ela tá acontecendo. Ah, mas parece muito lento, Bel, mas tudo bem. É o tempo que tem pra acontecer. Às vezes, isso que a gente tá achando que é lentidão é porque alguma informação vai chegar até a gente, alguma ferramenta vai chegar até a gente, que é aquilo que faltava e falar, putz, agora a coisa vai, né? E vem junto com a carta do mago, tá? Que é a carta de ir lá, botar a mão na massa e fazer. Então, o que essas duas cartas vêm falando pra gente explorar? Vamos tomar as decisões, vamos fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, vamos finalmente tirar aquelas ideias que a gente tem que estão só naquele campo alimentar e vamos trazer para o plano concreto, para o plano físico, vamos realizar. Né? A gente não precisa ter a situação perfeita, a gente não precisa ter o conhecimento perfeito, a gente não precisa ter as habilidades perfeitas, a gente já tem tudo que a gente precisa para começar. Então, de novo, acabei de falar, essa é uma semana suave de virada. Então vamos começar a colocar em prática aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente deseja para nossa vida. Vamos fazer isso de uma forma tranquila, né? Com a carta da temperança. Vamos fazer isso com calma, vamos fazer isso com tranquilidade. A gente não precisa correr, porque
que é sempre quando tem essa carta eu falo, quem corre sabe. Quando a gente vai numa maratona e começa e já dá tudo de si, a gente vai chegar na metade do caminho sem fôlego, sem disposição, vai ter que parar para se recuperar para daí continuar. Se a gente vai num ritmo que é sustentável, a gente consegue ir muito mais longe, a gente termina essa maratona com muito mais tranquilidade. Então assim, a gente vai começar a fazer essa virada, já começar a tomar essas decisões, mas de novo, com calma, lembra, a gente não precisa ter pressa. Por quê? Porque tem um movimento acontecendo junto com a gente faz nossa parte, a gente confia que a vida tá fazendo a parte dela, certo? Agora sim, dito isso, vamos ver qual é o conselho final pra gente aproveitar essa semana, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Bom, conselho final para a semana, a gente vem com o 8 de copas, que também é uma carta que fala sobre a gente partir de onde a gente, desse lugar onde a gente tá, porque no fundo a gente já sabe que isso não faz mais sentido pra gente. A gente quer ir em direção aos nossos sonhos, aos nossos desejos, aos nossos objetivos, e essa carta fala sobre isso, né? É uma carta que fala sobre a gente andar, seguir, né, com a nossa vida, seguir com os nossos passos, em direção a um lugar que a gente sabe que a gente merece, num lugar que é melhor pra gente, num lugar que faz mais sentido pra gente, tanto que é um céu estrelado, tem uma lua crescente. Então sempre que a gente vê esses elementos no tarô, a gente tá falando sobre lua crescente é crescimento, céu estrelado, né, estrela é essência, é alma, então tudo aquilo que conversa com a gente tem um golfinho aqui junto acompanhando essa moça que vai em direção a esse horizonte estrelado e iluminado, então tá ali protegendo, é um mensageiro que vai com ela, tá certo? Então assim, é uma semana pra gente tomar novas decisões, de novo, com base naquilo que faz sentido pra gente. Se precisar de ajuda, a gente pode pedir ajuda pra alguém que a gente sabe que vai conseguir ajudar a gente, mas é saber que tá no momento da gente soltar e desapegar daquilo que a gente não precisa mais. Isso é um processo delicado e sensível, a gente sabe disso, porque, de novo, a carta do karma é uma carta de morte e renascimento. Morte, né, passa pelo processo de luto. Então, é claro que tem coisas que são sensíveis a gente desapegar, mas a gente se pergunta, isso que eu tô segurando faz parte de quem eu quero ser? Ou faz parte de quem eu sei que eu sou aqui dentro? Será que isso não tá me segurando? Então, às vezes é momento de soltar, agradecer, honrar aquilo que foi, porque foi algo importante num momento da sua vida, por isso você traz com você até hoje. Mas será que isso ainda faz sentido pra você? Então, desapegar disso, assumir as nossas qualidades, ter a nossa humildade de saber nossas limitações também, confiar no tempo da vida, não ter pressa. A gente já tem as ferramentas que a gente precisa, os conhecimentos, enfim, a gente já tem tudo que a gente precisa pra gente começar a dar esses novos passos em direção à vida que a gente deseja ter, então a gente não precisa ter pressa. E a gente não precisa ser 880, a gente pode ir pelo caminho do meio, porque o caminho do meio é o que vai levar a gente mais longe, tá certo? Sabendo que essa é uma caminhada em direção a um lugar que faz mais sentido pra gente, que a gente tem mais afinidade, tá bom? E pra finalizar, uma carta desse oráculo que eu gosto muito, que é um oráculo de abundância, de prosperidade e também de gratidão, e aí sai a carta pra gente, perfeição divina. Confio nas minhas habilidades e nas minhas capacidades, que foi o que a gente acabou de falar, tá certo? Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura dessa semana. É uma semana de energias delicadas, tanto naquilo que a gente vai mexer um pouquinho, quanto também naquilo que envolve a gente. É uma energia muito delicada, muito calma e muito amorosa, que aos pouquinhos está vindo aqui abraçar a gente para mostrar que agora é tempo da gente começar a caminhar aí em direção a esse novo lugar que a gente deseja ocupar, tá certo? Se vocês tiverem interesse em fazer uma leitura particular comigo, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Tem lá também a parte do direct no Instagram para mandar mensagem, pra gente agendar a sua consulta. Vai ser um prazer abrir as cartas pra você, tá bom? Uma boa semana pra todas nós. Beijo e até o próximo vídeo.